Oi, pronto. Marco entrou. Simone, Rita. Oi, oi, boa tarde. Tudo bom, gente? Vou dar aqui uns 5 segundinhos para as pessoas irem entrando. Joia, Marco, já tô vendo aqui tua solicitação. Deixa eu só dar um tempinho aqui. Aqui. Pronto. Vou aceitar aqui você, Marcos, e aí eu faço a introdução já com você aqui junto comigo, tá joia? Transmitir ao vivo. Vamos ver se deu ok. Olá, Boa noite. tarde. Aliás, boa tarde para vocês, né? Boa tarde, isso, tudo bom? Como é que tá? Boa Bem, tarde bem, a bem. todos, gente, é um prazer estar aqui. Deixa eu apresentar o Marcos, apresentar um pouco aqui do tema do projeto da gente, né? Que é Cidade Pro Negócios com Integração Metropolitana. O nosso convidado é o Marco Alves. Ele é franco-português, por isso que vocês vão ouvir um acento, um acentozinho aí nele, mas tranquilo. Faz parte do charme. Faz parte do charme, é verdade. Ele é mestre em ciências políticas, tá? Em relações internacionais, especialista em desenvolvimento. Ele atuou na Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, na parte de arranjos produtivos locais. Conhece, assim, Pernambuco do litoral ao sertão, com certeza, tá? Melhor aí do que muitos pernambucanos, muitos recifenses. Ele conhece muito bem a realidade aqui do Recife. Ele está atualmente na França, ele tem experiência, obviamente, na França, que é onde ele vive atualmente. Também tem experiência em Burkina Faso, na África, tá? Então, hoje ele atua na área de empreendedorismo e economia circular. Ele vai falar um pouco sobre o que ele atua. Só um pouco antes disso, do Marco falar, eu queria falar sobre aqui, sobre a área, sobre o projeto, sobre o Recife 500 anos, tá? Toda quarta a gente fala sobre esses 17 caminhos estratégicos aqui do Recife 500 anos, tá? Os caminhos são estratégias transdisciplinares que foram desenhadas no plano para que a gente alcance a cidade que a gente deseja para 2037, que é quando o Recife completa 500 anos, né? E a intenção é que a gente alcance uma cidade mais sustentável, mais inclusiva, que é o desejo de todo mundo, né? E aqui na área, que é a Agência Recife para Inovação e Estratégia, nós abarcamos alguns projetos. E dentre esses, tem o projeto sempre ele é em prol, obviamente, da cidade. Não temos nenhum tipo de vínculo político, tá? Somos uma OS que seguimos captando esses projetos e alguns outros projetos para desenvolver o bem-estar da população do Recife, de uma maneira geral. E o projeto Guarda-Chuva é o Recife 500 anos, que é essa estratégia da cidade, que tem como principal propósito traduzir o sentimento do cidadão sobre a cidade, né? Quais são as visões em torno de quais situações que eles podem se engajar aqui um pouco, né? Então, ter essa estratégia de cidade e manter o norte aqui para que a gente possa orientar tanto o poder público quanto enquanto sociedade é ideal. E aqui nós temos diversas ações trabalhando em cima disso. E dentre essas diretrizes, nós temos 3 sínteses, assim, para falar de uma maneira mais geral, que é reunir, que seria essa primeira,
que é reunir o Recife para promover essa inclusão de reduzir as desigualdades sociais que a gente tem, né? O Recife deve ser uma cidade para que todas as pessoas possam usufruir ao mesmo tempo, que tem como promover a identidade cultural da cidade, fazer com que as pessoas se encontrem nas ruas, nas praças de todos os bairros. A segunda síntese é a de... deixa eu só colocar aqui um adendo. Um desses projetos que nós fizemos foi a Praça Arari Ferreira, lá no bairro da Iputinga. Agora, em dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, tá? A Ares entregou essa praça para a população da comunidade do bairro da Iputinga com um recurso da Fundação Holandesa Bernard Van Leer, tá? O objetivo era de realizar essas intervenções urbanas e campanhas educativas com foco na primeira infância. A primeira infância vai de 0 a 6 anos, como forma da criança dispor de espaço público para brincar, interagir socialmente, receber os estímulos adequados para a idade dela, né? Gerando assim um impacto no desenvolvimento cognitivo da criança. O outro ponto é reviver, que é justamente reviver a cidade, né? Promover a qualidade de vida aqui, que vem fortalecendo essas oportunidades, distribuindo serviços e priorizando a primeira infância. E o reinventar, que é reinventar a cidade, torná-la mais globalmente conectada e preparada para o futuro, co-criando assim essa política baseada em dados, tá? Então aí acho que eu já falei demais. Isso aqui é uma conversa, é um bate-papo. E aí eu queria perguntar para o Marco se negócio e integração metropolitana funcionam. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite novamente, Camila. Agradeço pelo seu convite e pela Ares. Então, você que está no duro logo de cara, né? Negócio e integração metropolitana se funcionam. Primeiro, eu acho que a gente não tem que apresentar as coisas assim. Eu acho que nós, na verdade, estamos a falar de um ambiente. Um negócio e uma metrópole, uma cidade, não podem coexistir de forma separada. São elementos de um ambiente só. Então, sim, se a gente consegue criar um ambiente propício para que a integração funcione, ela funcionará por si só. E isso é por isso que eu digo que ela é um ser vivo, de certa forma. Ela é um ser vivo pelas pessoas e ela é um ser vivo pela dinâmica que ela toma para se construir. Então, eu fico muito feliz em ver que a Ares e a cidade do Recife está se projetando para imaginar o futuro de 2037. Isso, de ponto de vista técnico, se chama prospectiva. Não é perspectiva, é prospectiva. É tentar analisar o futuro ou prever o futuro como a gente quer que ele seja. E isso temos que ser muito honestos. No panorama brasileiro, às vezes é muito falado, pouco posto em prática. Então, você falar de um projeto que já saiu do papel, parabéns. A Ares, ela é muito nova. Ela tem apenas 5 anos e essa foi a primeira, assim, grande entrega. Ao longo da live, eu vou falando de alguns outros projetos e algumas outras entregas que a gente tem para fazer. Mas, por enquanto, esse foi o primeiro filhote que saiu aqui da Ares. Obrigada. Você poderia, já que eu falei aqui que você trabalhou na parte de arranjos produtivos locais e conhece o litoral ao sertão muito bem. Tem algum exemplo que você poderia trazer de alguma dessas cidades? Bom, eu estou falando do estado de Pernambuco, que eu acho que é mais factível com a realidade de Recife, mas de algum outro local que você tenha, que você conseguisse trazer um case de sucesso para ilustrar aqui? Olha, eu acho também que, novamente, temos que enxergar a questão de metrópole com uma definição um pouco distinta. Nós não podemos considerar Recife exclusivamente como uma metrópole. A metrópole de Recife, na verdade, é muito mais ampla. Ela abrange Jaboatão, Olinda e as cidades vizinhas. Isso sim é uma metrópole na definição que a gente poderia utilizar como padrão. Então, se a gente tem mais de um município e mais de um negócio, a gente tem que falar de integração. E nós temos sim um caso de integração muito plausível, muito efetivo, que existe no estado de Pernambuco, que é a integração entre Petrolina e Juazeiro, que inclusive ela é interestadual. É uma integração que ela vem de um ponto de partida, digamos, econômico,
que é um arranjo produtivo específico, que é a fruticultura e a vitivinicultura, e aí se desenvolveu um ambiente entre os municípios que vai além do Estado, além da definição da fronteira estratégica do Estado, e essas cidades coabitem, convivem e elas desenvolvem seus projetos e seus negócios de forma mútua. Os interesses de um serão o interesse do outro. Então, se a gente quer falar de uma metrópole, e se a gente quer falar também do Recife do futuro, é o Recife que se abrange e que vai para mais longe. Eu poderia te dar um exemplo ainda muito mais interessante. Talvez vocês já tenham ouvido falar da cidade de Nice, que é no sul da França, que é na costa Côte d'Azur, aquela água bonitinha azul, mas que não vale nem um pouquinho comparando com as águas aí do litoral nordestino. Por exemplo, hoje Nice, quando ela se posiciona como metrópole de Nice, para mostrar a sua força, a sua efetividade, ela não apresenta Nice. Ela apresenta os 49 municípios que banham e rodeiam Nice. Aí sim ela tem uma força de conjunto. Então a metrópole não pode ser uma coisa delimitada, é uma coisa que se abre. Perfeito. Perfeito, Marco. É isso mesmo. A mobilização urbana, você acha que é um fator preponderante assim para essa abundância de negócios? E, se caso positivo, como é que o Recife poderia melhorar nesse sentido? Olha, a mobilização urbana, ou seja, acredito a mobilização de todos os atores urbanos dentro do município, sim, ela é fundamental. Você não constrói um espaço, um ambiente, se as pessoas que estão envolvidas dentro, ou vivendo dentro, vivenciando isso, não participam de forma ativa. E nós temos que ser honestos. Nós temos fragmentações. O desenvolvimento do Recife, ele é um desenvolvimento socioespacial, na verdade. Ou seja, a gente desenvolveu algumas infraestruturas em alguns locais de alto nível e, de outro lado, deixamos alguns circuitos de desenvolvimento mais distantes. De ponto de vista científico, a gente até chama isso, tem um termo horroroso, em inglês, desculpam, que se chama splittering urbanism, que quer dizer o urbanismo fragmentado. Ou seja, você cria áreas nobres, desculpa a parêntese, de negócios com negócios virados para o futuro, para o exterior, para a abertura e outros tipos de negócio que você deixa periclitar. A forma desse desenvolvimento, ela não é legal porque ela deixa territórios, áreas em abandono. E nós temos que ser honestos. No Recife, nós temos territórios abandonados por diversos motivos, históricos, sociais, até geográficos, infraestruturais, e isso pode ser melhorado sim. Então, cabe a nós a querer acabar com essas barreiras. Novamente, eu falo muito de barreiras porque eu sou uma pessoa que trabalhou e atuou em 27 países. E nós não podemos ter barreiras. E a primeira da barreira que a gente tem que quebrar é a mental. Perfeito. Isso aqui eu sinto bastante, principalmente quando você vai no interior, né? A barreira cultural, porque aqui que a gente é o primeiro ponto a ser quebrado. Perfeito, sua colocação, Marco. E qual é o maior desafio, na tua opinião, que Recife tem enquanto cidade que deixa a desejar para esse futuro ideal que a gente tanto almeja? Eu peço desculpa, eu vou ser um pouquinho ácido, se você me permitir. Eu tenho que ser um pouquinho francês aí na Você abordagem. não seria francês nem português. Na verdade, para que a integração possa existir e para que a participação possa ser efetiva, tem que haver vontade política. Vontade política para abrir o debate, vontade política para ouvir o que é dito e vontade política para implementar. Então, essa vontade política, ela tem que ter uma visão de longo e médio prazo. Ela não se acaba num mandato de 4 anos, ela não se acaba num mandato de 8, ela vai muito mais além. É um planejamento muito mais amplo, é uma visão de desenvolvimento muito mais ampla que nos ultrapassa. Aí a gente teria que pensar em forma de legado. Então, se nós tirarmos os dirigentes, talvez, que enxergam as coisas como legado, nós podemos conseguir. O projeto que vocês estão implementado de Recife 2037, ele só vingará se todas as pessoas que vão se suceder até 2037 realmente vestirem a camisa e batalharem para que isso possa ser efetivo. Então, as políticas públicas e a vontade política. Exatamente. A Gisele aqui, ela me lembrou, mandem perguntas, tá? A gente não vai conseguir responder aqui durante a live, mas o pessoal de comunicação, o melhor pessoal de comunicação em linha reta do mundo, responde aí ao longo
da semana, ou nos stories ou no feed do REC 500, tá? Então, mande as perguntas, a gente só não vai conseguir responder agora, mas posteriormente vai ser respondido ao longo da semana. Bom, vamos aqui entrar um pouquinho na parte de globalização, né? Acelerado esse processo de globalização, de desenvolvimento tecnológico, as cidades elas ganham, né, uma importância crescente, obviamente, nesse espaço de negócios, atraindo assim as empresas. Tem empresas que são grandes, que elas não precisam de nenhum incentivo para vir, elas chegam no local por si só. Elas não precisam, elas querem aumentar o market share, elas querem estar de uma forma mais ágil, mais próxima do seu cliente final. Ela não precisa ser seduzida. E, por outro lado, tem a outra perspectiva do pequeno e médio, e aí eu vou fazer uma relação agora, principalmente com a parte do Covid, né? Que eles estão tentando apenas sobreviver aqui ao caos que instaurou no mundo, de uma forma geral, tá? Então, assim, vou trazer um pouco porque, querendo ou não, a questão de incentivo fiscal é extremamente importante. Então, assim, os incentivos fiscais, pelo menos os estaduais, tá? Quando eu falo estadual, é relativo ao ICMS, que não foram aprovados ali por unanimidade no CONFAS, eles todos estão com prazo para finalizar, tá? O de central de distribuição termina daqui a 2 anos, o de importação termina em 2025 e o de indústria, que é o maior, termina em 2032. Então, assim, esses prazos foram já elencados lá pela Lei Complementar 160 em 2017, tá? Lembrando que é sempre do âmbito estadual. Os de competência municipal e União não existe esse prazo. Então, vindo a reforma tributária, se for aprovada, existe essa questão de acabar com os incentivos da forma que eles são hoje em dia, né? Mas a gente não tem ideia se vai permanecer ou se vai acabar. Então, eu queria te perguntar assim, para além dos incentivos fiscais, quais são esses diferenciais? Porque a gente, em Recife, não está competindo apenas com nenhuma outra cidade do Brasil, não é? Recife, Fortaleza, João Pessoa, Belo Horizonte, São Paulo, a gente está competindo com cidades na China, na Índia, no Paraguai, México, Chile, né? Bom, de fato, Camila, então vou te fazer uma resposta um pouco afunilada. Então, você começou pela questão da globalização. Lembra sempre aquela temática utilizada pelo McLuhan, que era um grande chefe da comunicação, que dizia que nós estávamos numa aldeia planetária. Ele já apresentou essa ideia desde 1964. E verdadeiramente nós estamos numa aldeia planetária e de ponto de vista econômico, porque morreu de certa forma a distância. Nós estamos a conviver e a discutir, a debater juntos, e eu estou em Paris e você está no Recife. Eu estou 4 horas na sua frente em termos de fuso horário. E a gente está falando ao vivo, né? Então, os negócios como um todo, eles se concentram exclusivamente em alguns lugares do mundo. Vamos simplificar, racionalizar. A América do Norte, a Europa, a China com extensão na Ásia do Sudeste, abrangendo um pouquinho ali a Índia, e depois algumas regiões periféricas que a gente pode agregar a algumas cidades da África, a América do Sul em alguns aspectos. Isso são o mundo dos negócios como um todo. E dentro desses mundos de negócio nós temos metrópoles, que são metrópoles de negócio. Então, como é que nós nos inserimos nesse panorama, de fato? É muito difícil você pensar que exclusivamente os impostos de incentivos fiscais vão ser o único fator. Por quê? Porque com uma empresa vai implantar... Porque, por exemplo, muito simples, porque a Amazon ou a Tesla está construindo a nova empresa dela na Alemanha, a nova fábrica dela na Alemanha, num país onde a tributação é muito superior ao do Brasil, onde os direitos sociais são mais amplos e etc. Porque tem outras mais-valias. Então, essas mais-valias a gente tem que enxergar com a infraestrutura disponível, a mão de obra disponível, qualificada ou não, a integração entre os bairros, entre as pessoas, se existe um dinamismo entre a parte educacional e o mundo ativo, porque, por exemplo, as universidades, o fato das universidades poderem fornecer inovação para essas empresas, como é que essa interação funciona,
se existe verdadeiramente uma participação ativa do mundo dos negócios já nesse ambiente, se o ambiente é propício para isso, se existem estratégias de desenvolvimento dentro do município que vão muito mais além do simples incentivo, e então a gente pode chamar isso, de certa forma, inteligência territorial. A inteligência territorial é uma dimensão que a gente abrange na inteligência estratégica, e pela minha experiência, minha vivência aí no Brasil e inclusive no estado de Pernambuco, ainda não chegamos a esse patamar de pertinência no Brasil, não por falta de capacidade ou por falta de vontade, porque ainda não é enxergado essa dimensão territorial e mais abrangente da organização e de organizar o desenvolvimento. Agora eu vou te dar um exemplo bem concreto. Eu falei da cidade e da metrópole de Nice, um pouco mais antes, e a cidade de Nice, quando ela faz uma apresentação para fazer atração de investimentos, ela só apresenta 4 temáticas grandes. Ela diz: nós somos um foco fundamental de turismo de negócios, nós somos uma cidade ou uma região ou uma metrópole focada em tecnologia verde, em saúde, bem-estar e envelhecimento, e nós somos uma smart city. São os 4 pontos que ela utiliza. E depois, quando ela apresenta as suas atividades, ela diz: nós temos X estudantes, X universidades, X mão de obra, criamos X emprego, temos X hospitais. Ela só utiliza 7 ou 8 tópicos para definir esse ambiente, e sim, aí vai chamar a atenção. E depois, um pormenorzinho, aí a gente desceu, afunilou um pouquinho e chegamos aos pequenos negócios. Esses pequenos negócios, eles não são isolados. Na verdade, eles são integrados em outros ecossistemas. Porque quando você tem uma mercearia ou um pequeno comércio para venda de comida, você procura, tem logística, você vai ter um fornecedor. Então, é como é que nós enxergamos e desenvolvendo essas cadeias de valor, esses fluxos de atividade que um é atrelado ao outro. Você não pode vender pacotes ou leite se você não tem embalagem. Então, aí você tem uma cadeia de valores. Você não pode levar as coisas para um supermercado se você não tem a logística. Então, como essas cadeias de valor, a nível de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, elas são as organizadas. Nós temos também que ter uma coisa bem, bem clara e bem transparente. As pequenas e médias empresas, muito no Brasil de forma geral, elas carecem muito da informalidade. E isso não confere uma certa segurança na gestão e na organização, que fala que elas são afetadas de forma muito mais agressivas. Então, criar um ambiente de negócios também é proporcionar uma taxação para que talvez as empresas de menor porte, elas possam integrar o sistema fiscal, e que, integrando esse sistema fiscal, haverá mais arrecadação que permitirá mais investimento para melhorar o ambiente de onde ela está, sabe? Perfeito. Também queria trazer a parte do estímulo ao empreendedorismo, sabe? Que a gente falou aqui agora das empresas, e aí falando um pouco sobre a parte de empreendedorismo, que é uma estratégia assim, essencial para o Recife 500 anos. A ideia é que esse empreendedorismo se consolide como um dos principais motores de crescimento econômico da cidade no longo prazo, né? Então, assim, para promoção de atração de investimentos, como você acabou de citar início, o Estado tem, como toda a cidade também tem, obviamente, mas também devem ser implementadas outras ações, né, como estímulo aos setores estratégicos aqui na economia do Recife. Recife tem muito de serviço aqui, né? Aqui onde eu estou, que é o coração do Recife, na área de TI, de tecnologia, é impressionante, a parte de serviço de saúde, de educacional, turismo, a economia criativa aqui, né? Como é que a gente consegue fomentar essa cadeia do Recife? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso. E, sem dúvida, precisa dessa articulação de entidade, né? Pública, privada, essas fontes financeiras de promoção de investimento, a qualificação desses profissionais. Eu lembro que não faz muito tempo eu trabalhei nessa parte de atração de investimento. A primeira pergunta que qualquer empreendedor fazia aqui era assim: quais são os incentivos fiscais que vocês irão nos oferecer? E agora não, agora, assim, um ano atrás, a primeira pergunta era assim: aí vocês têm mão de obra aí qualificada? Então, a gente consegue visualizar essa diferença, né? A gente tenta aqui, o próprio Porto Digital, ele foi criado para reter essas pessoas que eram qualificadas, que estudavam, faziam aqui e saíam da cidade do Recife, a maioria das vezes para o exterior, né? Então, aqui eles viam isso e aí eles tentavam
reter essa pessoa que era qualificada, mas não, fica aqui a gente tem bons trabalhos, tem um ambiente Ca- favorável aqui para isso, para essa atração de pessoas criativas, inovadoras, empreendedoras, né? E aí, esse ambiente depende também das condições urbanas, de fator cultural, educacional e da realidade social da empresa. Então, a cidade ela se consolida aí como um espaço privilegiado da prosperidade, mas também tem esse ambiente de negócios que a gente está falando que depende da qualidade de vida da Isso, população, né? isso. Da redução das desigualdades sociais que ainda são grandes aqui. E nisso a Ares tem um papel bem importante de trazer essa discussão sobre habitação, adaptação de cidade resiliente quanto qualidade de vida. Um dos projetos aí falando que a gente tem aqui na Ares também incubado é o projeto City Nova, que ele é de um recurso do GEF, Global Environment Facility. Ele é um braço aqui da ONU, do PNUMA, né, que é um braço da ONU do meio ambiente. Chega aqui no Brasil através do Ministério de Ciência e Tecnologia, e a Ares e Porto Digital executam aqui no Recife. Também tem projetos desses projetos pilotos em Brasília e em São Paulo, com o objetivo de desenvolver e incentivar essas soluções de cidades sustentáveis para a integração e acesso da sociedade em geral na participação e no monitoramento de gestão pública também, né? Então, assim, além dessas intervenções urbanas que serão feitas aqui no Recife, em 2 trechos do Rio Capibaribe, um ali no bairro do Parnamirim, para quem é de Recife, perto do Museu Murilo La Greca, e o outro no bairro da Iputinga, perto do Parque do Caiara. Vão ser feitas 2 intervenções de urbanização ali, e a tecnologia francesa de jardins filtrantes também, o barco solar para fazer ali a travessia de 2,5 quilômetros, mais ou menos, dentre essas 2 margens. Então, assim, a gente tem um potencial diferenciado de protagonismo econômico, capacidade de atração de empreendedores, mas a gente ainda apresenta essas restrições urbanas, econômicas e sociais, né? Como a persistência da pobreza, a desigualdade social, que pode comprometer essa competitividade e esse ambiente de negócios. Olha, você deu aí muitos elementos fundamentais, mas vamos pensar assim. Você falou uma questão chamada qualidade de vida, e de fato, quando uma empresa se instala que ela vai trazer alguns executivos específicos, nomeadamente do exterior, ela pergunta, tem segurança? Tem escolas boas para os meus empresários? Tem isso, tem aquilo? Então a qualidade de vida, sim, ela é fundamental. Segurança. Segurança. É muito complicado também, a gente não pode omitir que algumas dificuldades e problemas de segurança podem impactar e impedir que algumas empresas se implementam. Eu posso dar um caso muito simples. Imagina o Rio de Janeiro. Basicamente, vamos esquematizar. Onde é que são as atividades do Rio de Janeiro? Na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, um pouquinho na Barra e para cima. Para cima quase nada, muito pouco. Por quê? Porque há muitas questões de segurança. Eu posso te dizer que eu conheço empresas que mudaram centrais de distribuições que estavam na zona norte do Rio de Janeiro e que por questões de segurança foram para a periferia, foram para São João de Meriti ou para outros lugares, porque era perigoso demais trabalhar naquela área. Então você perdeu, por exemplo, uma central logística por essa conta. Então a questão da segurança é fundamental. Transportes. Transportes. Como é que você pode definir uma integração de negócios, implantar uma empresa, quando você tem funcionários que, para chegar do ponto onde eles moram ao centro do Recife, têm que fazer 3 ônibus diferentes? Como é que é possível? Como é que é possível uma malha como a do Recife, cujas pessoas vêm trabalhar de São Lourenço da Mata, vêm de Olinda, vêm de Jaguatão, às vezes ainda vêm de mais longe, e demoram 2 horas para chegar no serviço? Então, aí está uma carência fundamental. Eu penso, nomeadamente, na questão de metrô e transporte férreo. Tivemos, de forma geral, no Brasil, uma ocasião que a gente perdeu, foi a da Copa do Mundo, onde houve investimentos, onde abriram a carteira para fazer transportes que permitissem uma integração mais forte de todos os territórios de vários municípios, e a gente perdeu essa ocasião. Imagina, com 2 universidades federais, a Rural e a Federal e a UFPE, como é que a gente pode conceber
os milhares de alunos que vão para lá, o potencial de inovação, a toda a criação que é lá, e não temos um metrô que chega até esses universos. Quem estudou na Rural, na UFP, a estudar de noite, muito sofreu a ir lá naqueles horários para ir lá e voltar de noite, incluindo a questão de segurança novamente e isso. E último ponto, a questão da mão de obra. O Brasil tem um nível de desigualdade social que é tremendo e ele também se reflete totalmente na educação, ou até a educação reflete essa desigualdade, depende pelo prisma o qual a gente pega. E nós sabemos que carência de mão de obra pode ser fatal para um território. Inclusive, nós tivemos casos de sucesso, e você lembra muito bem, na implantação de algumas empresas no estado de Pernambuco. Por exemplo, quando a Sadia Perdigão veio se instalar no estado, ela formou mão de obra, houve um sistema integrado, formou mão de obra e sobrou gente. E essa gente que sobrou foi um atrativo para outra empresa do setor, uma concorrente, se instalar no mesmo município, porque a mão de obra já estava pronta. Então, isso é um ganho de tempo fundamental. Você tem gente preparada para isso. Mas para você preparar essas pessoas, você também tem que entender em que você quer preparar elas. Qual o seu objetivo? Qual é o seu histórico? Qual a sua marca? Como é que você se define? Você falou muito bem que Recife tem um histórico, Recife tem uma tradição, Recife, sim, é uma cidade peculiar, mas como é que ela se define? Como é que ela se define? Como é que ela quer se apresentar? Eu te disse, Nice se apresenta com 4 elementos. Então, Nice, aquelas 4 temáticas são os 4 eixos. Você me falou de 17 eixos mais cedo. 17 eixos para pensar o desenvolvimento de uma cidade é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que talvez a gente teria que resolver algumas coisas de forma um pouquinho mais pragmática. E aí me permito ainda ser um pouquinho provocador. Nós estamos a pensar na cidade do século XXI e a gente ainda não resolveu problemas do século XIX, saneamento, que impacta a saúde, que impacta o bem-estar, que impacta o desenvolvimento. Quantas pessoas não ficam doentes devido às questões de saneamento, dengue, etc., e depois não vão trabalhar e lotam os hospitais e provoca perda de competitividade em empresas porque as pessoas estão doentes e não vão trabalhar. Uhum. Claro que eu estou exagerando um pouquinho a imagem, mas isso sim impacta. E isso vem também na questão do ambiente de negócios. Você vai investir num bairro ou num negócio quando você não está bem, não tem um bom acesso por transportes? É difícil, você vai limitar aquilo, você talvez não vai expandir da mesma forma. E nós temos condições muito propícias para fazer isso no Recife. Mas, novamente, qual é a vontade política disso? Qual é a vontade de quebrar essas barreiras mentais, físicas ou de infraestrutura? Isso sim, são grandes desafios que a gente tem que enxergar. E, novamente, voltando um pouco para a mão de obra, que tipo de mão de obra nós queremos? Porque você falou do Porto Digital, que era para manter essas pessoas, quer dizer que já tinha pessoas que trabalhavam nessa área, que já estavam presentes e era por uma forma de agarrá-las. Mas o Porto Digital é um ambiente muito específico. O Porto Digital, ele comunica com o resto da cidade? O Porto Digital, ele comunica com universidades? Ele comunica com institutos de tecnologia? Com a academia, dialoga. Exatamente. Nós sabemos que, e isso é um problema, e até a simbólica é bonita, o Porto Digital está na ilha do Recife. Ele é uma ilha. E às vezes uma ilha também às vezes é isolado. E nós precisamos que as entidades, e aí o poder público é fundamental, elas se comunicam entre elas para que esse ambiente pegue. Por exemplo, nós temos dezenas e centenas de empresas na região metropolitana do Recife que talvez precisassem de inovação tecnológica e de desenvolvimento específico, muito, muito minucioso. Como é que a gente faz comunicar a academia com essas empresas, o Porto Digital com essas empresas, como é que elas interagem entre elas num núcleo? Aí criaríamos uma cadeia de valor. Porque a grande força que muitas cidades e muitos países têm é quando o poder público ele só fornece a infraestrutura, as empresas desenvolvem, elas se comunicam com a academia, que forma a mão de obra, que comunica para a empresa e assim você cria aquele círculo virtuoso. Nós temos um caso muito bonito aqui na França, que é a região de Poitiers. Poitiers é o centro da França, não tem nada. Ele está numa região chamada a Diagonal do Vácuo, na França. Então, isso quer dizer tudo. Foi criado um parque de diversões. Um parque de diversões. Mas um parque de diversões de tecnologia. E nesse parque de diversões de tecnologia, eles atrelaram uma universidade que trabalhava em tecnologia para trazer tecnologia que depois era utilizada no parque de diversões.
Eu tinha 10 anos, em 1992, quando eu vi a primeira vez um videogame de realidade virtual, aqueles óculos de realidade aumentada. Foi inventado lá. As telas IMAX foram inventadas lá. E então o fato de você ter um parque de diversões que era um projeto piloto da implementação que a academia estava fazendo atraiu empresas de tecnologia. E agora você ter lá um território com 50 mil pessoas trabalhando que trabalha só sobre inovação. O outro território que era o deserto e virou que virou Las Vegas. Era Então, completo deserto, não tinha exatamente. absolutamente nada, tornou-se Las Vegas, né? Exatamente. E para reforçar esse território, depois do Estado, o poder público, trazer a academia, o que é que ele fez? BR, estação de trem-bala, e aí começa o vínculo e a integração de cadeias entre elas. Esse exemplo que você trouxe aí dessa empresa que ficaram os profissionais qualificados aí remanescentes, a gente, enquanto uma instituição, teve assim, o governo ajudou na parte de treinamento, porque assim, a empresa quando chegou, as pessoas eram paupérrimas ali, não sabiam, tinham uma baixíssima escolaridade, né? Então, o poder público chegou junto, fez o treinamento, as agências de trabalho também chegaram na qualificação, e aí Sistema S, etc. A própria empresa, obviamente que a empresa tem que fazer o papel dela de treinamento, tudo, mas chegar junto do poder público também é bem importante, né? Mas aí funcionou porque ele comunicou. Aí funcionou porque ele quis comunicar junto. E teve federal, Era estadual e importante, municipal. obviamente, né? Importante, obviamente, né? Para o desenvolvimento como um todo, né? O Recife, se não a capital mais top 1, ela está entre as top 3 aqui da capital do Nordeste, que é um dos melhores lugares ainda para se investir no Brasil, apesar desses problemas que a gente ressaltou, a gente se destaca aí timidamente na parte de capital humano e em contrapartida, né? No quesito de ambiente regulatório, a gente ainda deixa infraestrutura, como você também já mencionou, a gente deixa muito a desejar, né? Então, assim, a melhoria desse ranking de competitividade de cidade brasileira é um desafio importante, sem dúvida, daqui que a gente enfrenta no Recife e em diversas áreas desse caminho estratégico, como todo, né? Tem alguns pilares aí que aí eu posso citar, são 7 pilares que eu diria, que é esse ambiente regulatório, a parte de infraestrutura, mercado, acesso a capital, né? A parte de inovação, capital humano e cultura, sem dúvida. E, por outro lado, também, Recife é um centro de região assim, geoeconômica, que engloba toda a rede de cidades do Nordeste. E aí, você falou um pouco de Nice, e aí eu vou trazer aqui para a nossa realidade. Por que que os motivos para se investir aqui, né? Querendo ou não, ainda somos um lugar que cresce bastante, gera bastante emprego. A localização estratégica da cidade, né? Aí, via aérea, por exemplo, né, a Azul, ela conecta diariamente voos para todas as capitais do Nordeste. Não sofremos com malha aérea nem para outras cidades do Brasil e nem internacionalmente. Pelo menos antes de pandemia, eu sei, a gente tinha voo para Panamá, para Argentina, Portugal, Alemanha, Itália. Agora, nesse atual momento, eu não sei como é que está a malha internacional, mas pré-pandemia eu sabia. Temos aqui o próprio Porto de Suape, que é um dos melhores portos públicos do país, como um todo. Tem um prédio ali de autoridades portuárias que facilita o trâmite de burocrático, né? Eu sinto falta aqui do modal ferroviário que você citou, mas se você pega o Recife, faz aí um raio de 800 quilômetros ao redor do Recife, a gente está falando aí de 7 das 9 capitais do Nordeste, a gente está falando aí de uma população de quase 34 milhões de pessoas, de aeroportos internacionais importantes, sabe? Grandes projetos estruturadores que a gente já conseguiu trazer para cá, que foram trazidos para o Estado e para a cidade. Em parte de investimento em educação, concordo com você quando você fala que ainda precisamos melhorar muito, sem dúvida nenhuma, ainda estamos muito longe do que a gente
gostaria, mas existe essa parte de educação, de formação e de qualificação, os incentivos que a gente também já falou aqui em outro momento, os institutos de pesquisa, o Sistema S, que tem aqui o estímulo à inovação, ciência, a tecnologia, que tem, mas esse desenvolvimento de cadeias de fornecedores, com tudo isso, dessa propaganda que é feita aqui, é importante fazer esse link, né? Pegar. Você falou uma vez que existia uma cadeia aí de desenvolvimento de fornecedores que é bem interessante. E aí eu queria que você trouxesse aqui, que eu acho um ponto bem bacana. Rapidinho, porque eu também vi uma pergunta interessante e eu queria responder e que também vai estar vinculada a essa questão da carreira de fornecedores. Que bom que você está Você lendo, falou, porque eu não estou lendo pergunta nenhuma. tem aqui o Marcones que fez uma pergunta e eu vou, na resposta global, eu vou integrar a resposta para ele. Você falou de uma dimensão nova. Você falou também como é projetado a visão do Recife afora. Então, nós estamos a falar de um desenvolvimento da metrópole para dentro e agora também estamos a falar dela para fora. São dois panoramas importantes de se combinarem e, obviamente, a gente tem que ter a noiva mais bonita possível para poder casar ela bem. Desculpem apresentar as coisas assim possível, mas a ideia é essa e você salientou uns pontos fundamentais. Então, na questão de cadeias de fornecedores, que é uma coisa que eu carece, eu vou abranger isso mais num conceito de economia circular. A economia circular é como um ambiente, um ponto de partida de um produto pode levar a outro e vai construir outro e criar novas cadeias. E isso sim pode ser utilizado para tirar algumas pessoas do limiar da pobreza, como falou o Marcones, por uma questão muito simples. Eu vou lhe dar um caso que não é especificamente no Recife, mas é uma cadeia produtiva, que era a cadeia produtiva da banana, na região da Mata Norte do estado. O produto da banana, ele extrai a banana daquele jeito, às vezes a banana pura, ela extrai daquela forma e ele vende a banana, mas às vezes a banana fica esmagada. E aí, o que é que a gente faz? A gente joga a banana fora? Então não. Vamos pensar em economia circular e vamos pensar em economia azul. Economia azul é uma forma de enxergar as coisas de forma distinta. Eu digo que aquilo é lixo, porque eu chamo aquilo de lixo. Se eu digo que a partir da manhã aquilo é ouro, eu vou pôr a minha cabeça e todo o meu trabalho para transformar aquele lixo em ouro. É uma forma muito simplificada de apresentar as coisas, mas é isso. Banana esmagada. Então, eu tenho banana esmagada, eu tenho a casca da banana e o que está por dentro. O que está por dentro, esmagado, eu posso utilizar e vender bolos. Eu posso fazer bolos. Aí você desenvolve um sistema de panificação, pode até ser gourmet, pode o que você quiser. Se a banana ainda for sem agrotóxicos, ainda você vende isso como orgânico, ainda vende o bolo, o doce mais caro. Você recolhe a casca da banana hoje, graças a alguns centros de tecnologia, de pesquisa, inclusive do Nordeste, você pode transformar a casca de banana em embalagem totalmente biodegradável, que não vai poluir, isso vai desfazer e funciona muito bem. Então, quando você vai vender o seu lanche, não sei o que, em vez de ter aquela embalagem de plástico ou aquela sacola, você vai ter uma embalagem descartável, biodegradável, totalmente sustentável, à base de banana. E vamos mais longe, você pega a palma da banana, você transforma a palma e você seca ela e pode fazer mobília. Tem gente aqui na Itália vendendo design altamente chiquérrimo com palma de banana. E que eu saiba, na Itália não tem banana, não tem bananeiras, nem bananal. Então você pode criar várias cadeias de valores, várias cadeias de fornecedores, porque a gente foi para a agricobase, fomos para a panificação, doceria, fomos para o sistema de embalagem e fomos para o sistema de design e economia criativa. Então, se a gente enxerga um mapa um pouco mais estratégico, um pouco mais amplo, a gente consegue atrelar fornecedores uns aos outros, a gente consegue criar novos sistemas econômicos, novas bases de economia e poder, sim, agregar mais pessoas para negócios. Porque, por exemplo, no projeto que eu estou falando da banana na Mata Norte, as mulheres que faziam doces com as bananas esmagadas, elas ganhavam mais dinheiro que os maridos que trabalhavam só a vender a banana inteira. E muito provavelmente aqueles que vão conseguir fazer a transformação e transformar a casca de banana em embalagem ainda vão ganhar mais dinheiro para agregar um valor acima do que já é feito. Então, as cadeias de valores que a gente pode desencadear e essas cadeias de fornecedores, na verdade, criam mais riqueza que o objeto primário. E a gente sim pode pensar cidades assim. E ainda mais com a capacidade de resiliência que os brasileiros têm, e ainda mais com a capacidade de resiliência que o nordestino e pernambucano têm. Nós temos muita gente com muita boa cabeça.
só que a gente não sabe utilizar ela no bom momento. Então, sim, a democracia participativa, a forma como as pessoas querem reivindicar a cidade do futuro e como é que eles querem desenvolver o ambiente propício para viver e então para criar negócios seja criado, é fundamental. É, perfeito, Marco. Adorei essa parte de economia circular aí que você citou, do quanto pode ser feito com a banana que para a gente seria lixo. Perfeito. Isso é relacionado também com o soft power, que você já chegou a Sim. mencionar também, tem a ver? É o poder simbólico. É o poder simbólico. Porque às vezes você pode não ter as características fortes, ou, eu não tenho maior rede de trem, eu não tenho isso, mas você tem outras coisas. Por exemplo, a economia criativa do Recife, ela é muito diferenciada. Isso é uma mais-valia. O turismo, a forma como ele é feito, também é uma forma diferenciada. Então você tem outras formas de poder, que não só o poder dos números, não só o poder assim bruscos, brutos, e sim os poderes simbólicos. O soft power é muito importante, porque nós podemos, eu falo como nós, como pernambucanos, recifense, nós podemos não ter a mão de obra mais qualificada, mas temos um povo que sabe inventar, temos um povo que tem cultura, tem um povo que tem história, tem um povo que sabe reivindicar, tem um povo que sabe criar. Então, isso são mais-valias que a gente tem que desenvolver, atrelar e agregar para poder lançar e dar o que eu chamaria de uma diplomacia econômica distinta. Sim, um valor, sim, com uma forma você apresenta nua e crua o seu município, mas também isso. E para empresas, por exemplo, que vêm da Europa, principalmente francesas, esse charme, esse toquezinho extra, pode fazer diferença, por exemplo, para atrair negócios. Verdade, sem dúvida. Só queria assim fazer ir aí para a questão de mudanças mundiais mesmo, tá? Fazer uma relação e depois eu trago de volta aqui para a cidade do Recife. Fazer essa relação de mudança de mundo mesmo, né? O LinkedIn hoje, que para você conseguir um emprego, um cinema barra Netflix, um Uber barra táxi, o hotel, o maior concorrente não é nenhum outro hotel, é o Airbnb, onde você pode colocar aí sua casa à disposição para as pessoas irem. E o trabalho mesmo, né? Principalmente agora você trabalha por WhatsApp, se você precisar. E aí eu fui ver rapidamente, 2010 foi ontem, né? Concorda comigo. E aí as empresas mais valiosas de 2010, a gente falava ali na época de petróleo e gás, na parte de investimento, no Walmart da vida, Johnson Johnson, P&G, AT&T. E hoje, em 2020, todas elas são da parte de tecnologia, né? Apple, Microsoft, Amazon, Face, o Google. E aí eu fui ver aonde é que era mais fácil fazer negócios no mundo, né? E aí tem em primeiro lugar a Nova Zelândia, segundo lugar é Singapura, os Estados Unidos estão em oitavo lugar e o Brasil está, pasme, 123ª colocação. E Até apesar custa pronunciar, né? Até custa pronunciar o... 123ª. A gente está, infelizmente, numa posição pior assim do que países como Uganda, Namíbia, Irã. E apesar disso tudo, o gringo ainda tem fome de Brasil, sabe? Porque assim, quando você olha para uma interseção de área territorial, de PIB e de uma população aí de mais de 100 milhões de pessoas, ficamos 4 países, né? Rússia, China, Estados Unidos e Brasil. E se você acrescentar aí um tempero de democracia, ficamos Brasil e Estados Unidos, né? É a democracia? Perdão. Estava falando dos Estados A Unidos, imagem do claro. Brasil está um pouco deteriorada, Não, eu né? estava falando, não. Sim, Camila, a imagem do Brasil está deteriorada, mas você falou aí um dado estratégico. Quando você mescla esses valores importantes, fundamentais, o Brasil ainda está no centro do jogo. Só que ou ele se posiciona como ator periférico, ou ele se aciona como ator protagonista. Aí depende. Hoje ele é mais periférico. Nunca esquecer, porque eu estudei um pouquinho da história do Brasil, que o Brasil sempre funcionou por ciclos. Teve o ciclo do café, da borracha, etc. Qual é o próximo ciclo do Brasil? Onde é que o Brasil quer se colocar?
O Brasil ainda quer ser hoje o fornecedor de soja de forma exclusiva, mas o soja, ok, mas de soja destrói a natureza, você tem que desmatar para fazer soja. Então, no panorama mundial, talvez o soja não seja uma alternativa do futuro. Para quem investir no soja agora, quando tem outras formas e outras fontes, de inclusive fazer combustível e para agregar na comida, eu que sou vegetariano, por exemplo, eu como carne de soja, mas já estou deixando o soja para outras coisas. A gente tem que enxergar como é que o Brasil quer ser nesse patamar. Então, hoje, vamos ser de forma muito clara, a imagem do Brasil está péssima, por questões políticas. Reconstruir essa imagem vai demorar. Mas o Brasil tem vantagens, você falou, tem um mercado interno que ainda pode construir, tem infraestrutura para desenvolver, e ele também está no mapa geopolítico. E isso às vezes os próprios dirigentes esquecem. O canal de Panamá está fazendo 2 canais, na verdade, abrindo o canal principal e fazendo o segundo canal 100% chinês. Então, os supertankers que vêm da China para fazer negócios da Ásia e para o Pacífico vão passar por cima e não vão passar mais pelo sul, pelo Cabo Magalhães e por Porto de Santos, e virão por cima para chegarem no Nordeste e eventualmente para a África. Hoje, de ponto de vista das questões naturais, a dragagem e a profundidade do Porto de Suape é a melhor que tem no Nordeste. Então, os supertankers poderão atracar lá. Isso é um dado geopolítico de fato. Como é que nós utilizamos essa vantagem geopolítica natural para desenvolver o ambiente de negócios? Por que eu digo isso? Porque o Porto de Suape, ele faz parte da metrópole Recife. Então, mas ele não está no Recife. Então, sim, a gente tem que pensar novamente em território de maiores amplitudes. E também, o que é que a gente quer, novamente, uma questão política, o que é que a gente quer como país? Como é que a gente se posiciona? Eu pessoalmente, acho que hoje, para Pernambuco, Recife se destacar, ele tem que ter uma certa autonomia em relação ao governo federal. Ele tem que se desmarcar. Ele tem que fazer uma diplomacia econômica e individual. Ele tem que vender o peixe dele naquela hora, daquela forma, para poder chamar a atração. Porque a realidade no país é muito distinta. Não existe um Brasil, existem Brasis. E eu posso falar, eu tive em 21 estados dos 27. Os outros eu terminarei mais tarde. Então eu conheço um pouquinho do país onde eu morei. E a realidade de Pernambuco, ela tem questões geopolíticas, geográficas que são muito pertinentes, mas a gente às vezes não sabe utilizar elas no patamar certo. E, novamente, nós nunca vendemos produtos, nunca vendemos serviços, nós vendemos confiança. Se as empresas de fora tiverem confiança, elas vão investir, elas virem. Se as pessoas dentro do Brasil tiverem confiança, elas vão investir e empreender e o Brasil cresce. Não é um esquema, você vê o humor das pessoas. Qual era o estado de espírito das pessoas internamente há 10 anos atrás e qual ele é hoje, em termos de empreendedorismo, de vontade, de crescimento, de se lançar. Hoje no Brasil é mais interessante para muitas pessoas de poder aquisitivo forte deixar na poupança render do que investirem. Como é que a gente traz essas pessoas para investir novamente? Novamente, o ambiente. Isso, Marco, a gente está se encaminhando aqui para o final. Gostaria de agradecer. Vi muitas pessoas conhecidas aqui, inclusive de fora do país. Agradeço imensamente a presença. Eu queria só 2 perguntinhas, porque faltam 5, 6 minutinhos exatamente para a live acabar, tá? Queria que tu falasse um pouco daquele agrupamento de trabalhadores lá da África e aquela parte algo relacionado àquela democracia participativa que Paris copia o modelo brasileiro. Então, para que vocês saibam, o Paris atualmente está fazendo uma grande fase de desenvolvimento, que é o Grande Paris. Já não é Paris capital, é a região metropolitana de Paris, que abrange vários distritos e 10 milhões de pessoas. Paris sozinho só são 2, então amplia. Para que isso possa fazer, a integração teve que ser pelos transportes públicos. Então, o transporte é fundamental. Mas esse projeto do Grande Paris, que vai estar pronto em 2024 e até 2030 para as Olimpíadas, ele foi criado a partir de 2000. E como é que ele foi criado? Com participação ativa das pessoas. Eu tinha 18 anos, eu fui em reuniões públicas e a gente debatia como é que a gente cria a cidade do futuro, como é que a gente cria os centros urbanos, como é que a gente cria a rede de transportes, como é que a gente cria as escolas. E a gente não inventou a pólvora. Para implementar esses desejos da população que desenvolveram a cidade e o Grande Paris, a gente aplicou o sistema de democracia participativa elaborado em Porto Alegre, aí no Brasil. Nós, na França, para desenvolver Paris, estamos aplicando um modelo brasileiro que não é aplicado aí. É pena.
E segundo ponto que você mencionou, a questão dos agrupamentos. Isso. Uh, a questão dos agrupamentos, nós temos um tremendo medo de se organizar de forma cooperada no Nordeste, por questões históricas e sociológicas. Porém, esse modelo de cooperação, cooperado, agrupamento de trabalhadores funciona muito bem. É um modelo que poderia trazer muita força a muitas pequenas e médias empresas, autoempreendedores, que pudessem criar uma rede, um network e ter mais força. Por exemplo, se você junta vários comerciantes que compram um produto para vender, eles podiam fazer as compras em comum, seria mais barato que comprar de forma individualizada. Esse tipo de projetos, de cooperativos, ele funciona. Ele funciona. Eu implementei projetos desses na África, na República Centro-Africana, num país em situação de pós-guerra civil, e retomou a economia. A gente fez agrupamentos de produtores de frangos e de alguns produtores agrícolas e deu resultado muito forte de forma cooperada. Mas não precisa ir na África para falar de exemplos. Olha o modelo utilizado no desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Os italianos que chegaram no Rio Grande do Sul, onde tem uma forte tradição de cooperação e de cooperativismo, criaram cooperativas, e essas cooperativas se tornaram hoje as grandes marcas vinícolas do Sul, que se tornaram as grandes marcas de produção de mobília, etc. Então, esses modelos de cooperativismo que podiam ser implementados no Recife, na metrópole Recife e em Pernambuco, funcionam sim. É só as pessoas quererem e serem preparadas para isso. E, novamente, inteligência territorial, você cria modelos de cooperação, você integra essas cooperações, você cria um ambiente e você tem sim um ambiente propício para o empreendedorismo e para o negócio. Não há sistema mágico. Há uma vontade política, uma participação das pessoas, a infraestrutura e um projeto. E se atrelar a esse projeto. E se é para se atrelar a esse projeto, a gente não pode ficar no tempo político. A gente tem que ficar no tempo do desenvolvimento. E ele é para frente, não é no momento, é para frente. Maravilha. Marco, brigadíssima por aceitar nosso convite. Todos vocês, por favor, comecem a seguir aí a página do Recife 500 anos. Nós vamos, ao longo do tempo, colocar aí quais são os projetos que nós estamos desenvolvendo. Brigadíssima por aceitar o convite, brigadíssima por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Sem dúvida, foi de grande valia para todo mundo. Brigadão. Até a Agradeço a próxima. todos. Muito obrigado, Camila. Outra live que aí vocês acompanham aí nas redes sociais. Quem que vai estar, viu? Obrigada. Beijão. Até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.